Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar abençoado do nosso Brasil, desde o frio no sul, ou então o calor agradável no Nordeste ou no Norte. Diga de onde você está assistindo mais um Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil, você sabe, é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. E veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Sergipe para participar da inauguração da duplicação de um trecho da BR-101 que liga os municípios de Japaratuba a Propriá. Mais uma vez, muito bem recebido, muita gente foi recepcionar o presidente da República. A partir do desembarque em Aracaju, Sergipe, motociclistas realizaram uma passeata para celebrar e apoiar a presença do presidente. A visita teve direito ainda a uma motociata, inclusive em Propriá, região também de Japaratuba, depois das inaugurações. E na hora da partida também um momento muito especial, quando o presidente surpreendeu crianças presentes por ali, que conheceram mais de perto o helicóptero da Força Aérea, com palavras inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro. Em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro entregou 40 quilômetros de duplicação da BR-101 entre os estados de Sergipe e Alagoas. Foram investidos mais de 200 milhões de reais em recursos federais para obras de duplicação, que já alcançam cerca de 120 quilômetros. Entre outras autoridades, a presença de, por exemplo, o senador Fernando Collor, que fez participação, acompanhou o presidente, além do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O presidente Bolsonaro marcou o ato com um discurso muito forte sobre seu governo e ações. Fico muito grato e sensibilizado da maneira como vocês nos tratam e dizer que a recíproca é verdadeira. O Nordeste é nosso. Mais do que uma obra entregue hoje aqui, 120 quilômetros de duplicação da BR-101. A satisfação de cada vez mais ver o nosso povo se inteirando e conhecendo a política nacional. Ver cada vez mais o interesse de vocês pelo destino da nossa nação. Vê-los também, cada vez mais, se libertando da velha política brasileira. Nós temos como fazer juntos um Brasil diferente. Ou melhor, já estamos fazendo dessa forma. Passamos por momentos difíceis, como a pandemia, onde muitos, infelizmente, embarcaram naquela historinha do fica em casa, a economia a gente vê depois. Dizer a vocês que o governo federal não fechou uma loja de comércio sequer. O governo federal respeitou a liberdade de vocês. Disse que deveríamos combater o vírus, mas também combater o desemprego. Lamentavelmente, muitos governadores destruíram empregos e destruíram rendas, em especial do mais pobre. Para socorrê-los, naqueles meses difíceis do ano 2020, nós criamos o auxílio emergencial para grande parte da população brasileira. Vencemos este obstáculo, como tantos outros. Criamos emprego, demos dignidade a muitas pessoas. Botamos um fim no movimento do MST.
porque quando passamos a titular terras, eles conseguiram a sua independência e a sua liberdade. Demos dignidade ao homem do campo. Hoje, o antigo assentado é o proprietário da sua terra. Ele é parceiro do fazendeiro ao seu lado. Ele não mais pratica atos de invasão. Deixamos de lado, praticamente deixou de existir, figuras como João Pedro Stedley e José Rainha. Isso é um passado. Aqui no Nordeste também temos muita gente voltada ao agronegócio. Garantimos o fertilizante a vocês, fazendo contato com o governo da Rússia. E a semana passada, 26 navios aportaram aqui com fertilizantes, o suficiente para a safra do corrente ano. Temos um governo que, mais do que se preocupa, trabalha e mostra serviço para todo o Brasil. Além da entrega de duplicação em trecho de 40 quilômetros, gente, o presidente Bolsonaro ainda entregou a conclusão dos acessos à ponte sobre o Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Após as entregas no estado, o presidente Jair Bolsonaro fez uma parada não programada no município de Capela, também em Sergipe. Mais uma vez, uma multidão se movimentou rapidamente para recepcionar o presidente da República. E esse clima que está congelando o sul do Brasil e ainda assustando com um ciclone. De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical que já vinha sendo observado sobre o mar na costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai provocou um fenômeno radical no clima. O que chama a atenção dos meteorologistas brasileiros é a trajetória diferenciada desse sistema, que tende a avançar do mar para o continente. De acordo com a empresa especializada em meteorologia, é comum que estes ciclones passem pela costa da região sul, às vezes do sudeste, e avancem para o alto mar. Nas últimas horas, até a possibilidade de virar um furacão, a exemplo do que ocorreu em 2004 com o Catarina, foi levantada. Os reflexos desse fenômeno seguem durante esta quarta-feira, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região sudeste. Frio no sul, também atingindo estados do centro-oeste e também do sudeste, e ainda muito vento em função deste fenômeno. Conforme o Climatempo, este ciclone tem potencial para provocar ventos perigosos, com risco de danificar coberturas frágeis, provocar queda de galhos e outros transtornos. Todo mundo de olho, então. Além disso, ressaltam que o vento forte e persistente provocado pelo ciclone pode deixar o mar muito agitado e gerar grandes ondas no litoral da região sul e de parte do sudeste. A empresa informa que a situação é de perigo para a navegação marítima. Principalmente no sul, também as prefeituras em alerta, sobretudo com os moradores de rua, não é? Pessoal que está exposto ao intenso frio que vem fazendo. E nesta quarta-feira, um dos assuntos dando o que falar, hein? É um dos assuntos que certamente repercutindo muito, o casamento de Lula com Janja. Além de vinhos importados, um cerco no luxuoso buffet do casamento para garantir a segurança e outros detalhes chamam a atenção. A noiva do ex-presidente, não é? A socióloga Rosângela da Silva, casando com um vestido personalizado dado de presente ao casal. Janja, como é conhecida, escolheu as estilistas Elô Rocha e Camila Pedrosa para confeccionar a peça, que custa entre 20 mil e 200 mil reais. As designers não cobrarão a noiva pelo trabalho. Elô Rocha é conhecida por assinar os vestidos de noiva de artistas como Isis Valverde, Preta Gil e também confeccionar roupas para Bruna Marquezine, Sabrina Sato, Selena Gomez, entre outras. Petistas agora esperam que desta vez o presente não vire um problema para Lula.
O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que permite a revisão da tabela do frete sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel em relação ao preço de referência. O gatilho anterior para o aumento dos valores do frete era de 10%. A medida publicada no Diário Oficial da União modifica a lei que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas em 2018, quando o então presidente Michel Temer precisou tomar uma série de ações para pôr fim a uma greve de caminhoneiros que parou o país. Pela legislação anterior, a Agência Nacional de Transportes Terrestres deve reajustar a tabela do frete a cada 6 meses ou quando a variação do preço do diesel for igual ou superior a 10%. Agora, esse trecho do gatilho foi alterado para 5%. Ainda na semana passada, depois que a Petrobras reajustou em 8,87% o preço do óleo diesel nas refinarias, a NTT chegou a esclarecer que atualizaria o piso mínimo do frete rodoviário, caso constatado uma variação superior a 10% com relação ao preço de referência adotado na tabela atual. A atualização da tabela do frete não é feita de forma imediata porque o reajuste da Petrobras refere-se ao preço do combustível nas refinarias, enquanto o valor adotado como referência na tabela do frete é a média dos preços praticados nas bombas dos postos de combustíveis, auferido em levantamento semanal feito pela ANP e não os anunciados pela petroleira. A atualização mais recente da tabela, foi feita em 19 de março, com valor de referência do óleo diesel S10. Em comunicado sobre a medida provisória o comunicado enviado à imprensa, o governo diz que o preço do diesel acompanha a cotação internacional do petróleo e por isso tem sofrido movimentos ascendentes bruscos decorrentes da nova realidade de confronto entre a Rússia e a Ucrânia. E Luciano Hang vence mais uma. Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul decidiu manter os direitos políticos de Luciano Hang. Com isso, o empresário pode se candidatar nas eleições deste ano, embora ele já tenha dito que não vai disputar as eleições. Em dezembro de 2021, o Ministério Público Federal tinha pedido ao TRE-RS que o empresário tivesse seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Na ação julgada pelo TRE, Hang era suspeito de cometer abuso de poder econômico nas eleições para prefeito do município gaúcho de Santa Rosa. Em 2020, ele teria sugerido que só garantiria a continuidade da construção de uma loja da Rede Havan na cidade se o candidato a prefeito Anderson Mantei vencesse. O desembargador Amadeu Henrique Ramela Butelli foi o relator da ação. E, de acordo com o site da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRE negou o provimento ao recurso do MPF. O Produto Interno Bruto do Brasil teve um crescimento de 1,5% nos 3 primeiros meses de 2022, em comparação com os 3 últimos de 2021, é o que aponta a estimativa da Fundação Getúlio Vargas. O chamado Monitor do PIB também apontou uma expansão de 1,8% da economia brasileira entre março e fevereiro deste ano. Comparando com os mesmos períodos de 2021, a alta em março foi de 4,2% e no primeiro trimestre de 2,4%. Em termos monetários, estima-se que o acumulado da soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil tenha chegado a 2,458 bilhões de reais. O destaque no desempenho positivo do PIB foi o setor de serviços, que tem tido espaço para crescer e recuperar seus níveis de atividade após os impactos da pandemia em 2020 e 2021. No final de 2021, somente as atividades ligadas a outros serviços e de administração, educação e saúde pública ainda não tinham voltado aos patamares anteriores à pandemia. Ao todo, o ramo de serviços é composto por 7 subdivisões: comércio, transporte, informação e comunicação, intermediação financeira, serviços imobiliários, outros serviços e administração, educação e saúde pública. Entre janeiro e março de 2022, o componente outros serviços voltou ao nível de atividade pré-Covid-19 e é um grupo importante que abrange, por exemplo, academias, bares, restaurantes, hotéis, cursos de idiomas, serviços domésticos e trabalhos prestados por empresas.
Coordenadora da pesquisa, a economista Juliana Tressi, explica que o restabelecimento desse tipo de serviço é uma consequência direta da flexibilização das medidas restritivas contra a Covid-19. General dá susto e vai parar na UTI. O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto Santos Cruz, você viu, foi internado em razão de um princípio de infarto, segundo apontam informações preliminares. O militar, de 69 anos, está sob os cuidados da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde passou por um cateterismo, recebendo 2 stents. Segundo informações do portal Metrópolis, os médicos responsáveis por Santos Cruz estão analisando se ele precisará de uma angioplastia, procedimento que consiste em desobstruir artérias coronárias. O militar também foi submetido a exames, entre eles o eletrocardiograma. Santos Cruz atuou como ministro-chefe da Secretaria de Governo entre os meses de janeiro e junho de 2019. E nos tombos que acontecem neste país, nas reviravoltas, veja essa. O Ministério Público de São Paulo pediu que a Polícia Federal investigue se o ex-juiz Sérgio Moro e a mulher dele, a advogada Rosângela Moro, cometeram fraude ao transferirem o domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista. O promotor Reinaldo Mapelli Júnior disse que as primeiras explicações enviadas pelo casal não convencem e que é preciso aprofundar a investigação. Por lei, a mudança de domicílio eleitoral demanda a comprovação de que o novo endereço venha sendo usado há pelo menos 3 meses. O Tribunal Superior Eleitoral também já decidiu que a alteração exige vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. Ao justificar a transferência, a defesa do ex-juiz disse que São Paulo virou um hub para voos. Moro também afirmou que desde dezembro um hotel na capital paulista passou a ser a sua residência primária e base pública. Ao mudar o cadastro na Justiça Eleitoral, porém, ele usou um contrato de locação assinado 2 dias antes da alteração. Para justificar o vínculo com a capital paulista, Moro informou ao MP que recebeu honrarias no estado e que trabalhou para a consultoria americana Álvares e Marçal. Já Rosângela afirmou que desde 2016 presta serviços para uma associação de pessoas com doenças raras sediada em São Paulo. Mais uma dificuldade para o ex-juiz, agora de ex-juiz, de juiz à época da Lava Jato para investigado. E as coisas vão levando o ex-ministro da Justiça também de pré-candidato à presidência a, como ele mesmo disse, a candidato a coisa nenhuma. A resistência contra o seu nome tem irritado Datena. Pois é, mais uma vez ele está em evidência. Lideranças do Republicanos, a legenda que abriga Tarcísio, ainda discutem a candidatura do apresentador, que encontra também resistência em uma parcela significativa dos apoiadores do presidente Bolsonaro, com manifestações contrárias nas redes sociais sempre que o nome de Datena é citado. É uma surpresa total, diz Datena, decepcionado, sobre a reação a seu nome. Se a coalizão de partidos que deveria me apoiar descarta uma indicação direta do próprio presidente da República, o que eu posso esperar? Segue o apresentador. Ele afirma ainda que recebeu a informação de que sua candidatura estaria sendo tratada como uma incerteza pelos republicanos. Já é difícil disputar uma eleição contra inimigos, agora contra fogo amigo também não dá, disse Datena, que pode, mais uma vez, desistir de ser candidato. Ele disse: a política pode desistir de mim. Em entrevista à CNN Brasil, o deputado federal Aécio Neves, tucano, de Minas Gerais, fez um apelo para que o pré-candidato do partido, João Dória, desista da corrida eleitoral à presidência. Para o parlamentar de Minas Gerais, a candidatura de Dória é inviável e o ex-governador de São Paulo levaria o PSDB a uma grande derrota. Eu defendo que o PSDB tenha candidatura própria, possa até discutir uma alternativa a Dória, mas ele que tem que ser convencido a sair pelos responsáveis pela sua candidatura. E eu vejo um silêncio ensurdecedor de alguns nessa altura. Essa pesquisa já tem resultado. A candidatura de Dória é inviável, disse Aécio.
Eu acho que Dória será um candidato que levará, se for até o final, o PSDB a uma grande derrota. Mas ele venceu as prévias, contra todas as nossas manifestações, acrescentou o deputado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo federal vem trabalhando para desenvolver um fundo para a reestruturação nacional com o objetivo de atrair investimentos. Segundo Guedes, a ideia é que o novo fundo sirva como instrumento para financiar grandes obras de estruturas. O ministro citou casos envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para argumentar a favor de um novo foco de investimento. O presidente Jair Bolsonaro já autorizou. Estamos pensando em um programa de fundo de reconstrução nacional. Um grande problema brasileiro é justamente a nossa incapacidade de fazer investimento, afirmou Guedes. Em vez de ficar o BNDES lá sentado em ações da JBS, da Petrobras, ficava sentado em uma porção de participações. Vamos vender isso e transformar em uma hidrelétrica em Rondônia? Estamos precisando de energia no norte do Brasil? Então, vamos fazer uma hidrelétrica lá. O ministro também comentou o recente movimento do governo em reduzir o imposto sobre produtos industrializados, IPI, em medida de estímulo à economia. Aceitei o desafio de nós sentarmos com as indústrias e conversarmos sobre a redução de IPI e tarifas de importação que precisam ser repassadas e chegar até o consumidor, refletindo no preço, na ponta, comentou o ministro. Tivemos outros programas posteriormente, fizemos uma primeira rodada de 25% na redução do IPI e depois passamos para 35%. Também reduzimos todos os impostos de importação da cesta básica. Há 40 anos não havia redução desses impostos, disse Paulo Guedes. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Anice Logrado e Cleifer Luz, que são inscritos e se tornaram membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.